Good afternoon and good morning to those following us from Cabo Verde. My name is Gonçalo Marques. I'm Councillor at the Permanent Delegation of Portugal to the OECD and that delegate. I will have the pleasure of moderating this Blue Talk on Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Cabo Verde. This event is co-organized by the Delegation of Portugal to the OECD, with the OECD in partnership with the Government of Cabo Verde, Embassy of Portugal in Praia, and Camões Institute for Cooperation and Language. I would like to welcome all participants, and I've just been informed that we have currently over 100 online, which signals both the interest on the topic and, of course, on Cabo Verde. Today's Blue Talk is about taking the OECD to Cabo Verde and Cabo Verde to the OECD. The distance, 4,365 kilometers between Paris and Praia. Looking into other questions today, the importance of the ocean economy in Cabo Verde's global economy and how it has been affected by the COVID crisis and other related crises, namely the war in Ukraine, and actions and measures that can be developed with the support of the international community to achieve a more sustainable ocean economy and support Cabo Verde's resilient and inclusive recovery. I will now switch into Portuguese. 5 notas sobre o desenrolar desta Blue Talk, incluindo coreografia e logística. Tradução simultânea inglês-português. A função encontra-se disponível na parte inferior dos vossos ecrãs. Para aceder à interpretação, as pessoas devem obrigatoriamente ter o Zoom instalado. Tempos. Esta Blue Talk tem a duração de 90 minutos. Serei rigoroso no controle dos tempos, por forma a fecharmos impertrivelmente às 16 de Paris, 13 horas de Cabo Verde. Coreografia. Em linha com o programa previamente circulado, 3 momentos. Acolhimento e boas-vindas do representante permanente de Portugal junto da OCDE, embaixador Manuel Lobo Antunes, seguido de intervenções do secretário-geral adjunto da OCDE, senhora secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Cabo Verde e senhor secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação de Portugal. Segue-se a apresentação do estudo por parte da sua autora, Piera Tortora, do Diretorado de Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE. Reações do Ministério do Mar de Cabo Verde e da Direção-Geral de Política do Mar de Portugal, assim como da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Cabo Verde. Se o tempo permitir, e assim o esperamos, um breve debate com algumas perguntas e respostas. Para tal, deverão utilizar a função chat para colocar as vossas questões, indicando o nome e a entidade da instituição. Sessão de encerramento a cargo do Sr. Embaixador de Portugal na Praia e do representante permanente de Portugal junto da OCDE. Doutora. Privacidade. Este evento será gravado. A publicação encontra-se já disponível no site de internet da OCDE e muito brevemente nas redes sociais da Delegação de Portugal e sítio de internet do Camões. E passaria a palavra ao Sr. Embaixador Manuel Lobo Antunes. Muito obrigado. Muito obrigado. As minhas primeiras palavras são para agradecer a presença do Sr. Secretário-Geral Adjunto da OCDE, e aqui ao meu lado, Jeffrey Schangenhoff, e também, naturalmente, para agradecer todo o apoio que recebemos da OCDE e do seu staff para podermos organizar e ter esta Blue Talk. Gostaria também de cumprimentar a senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação de Cabo Verde, Miriam de Sena Vieira, que nos dá a honra de estar hoje conosco, e também o senhor Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André. Também um cumprimento é devido aos meus colegas na Praia, embaixador António Muniz, e também ao João Ribeiro de Almeida, embaixador João Ribeiro de Almeida, que é o atual presidente do Instituto Camões e que possibilitaram a triangulação deste Blue Talk entre Paris, Lisboa, Praia, cujo alcance geográfico, estou certo, percorrerá muitos outros fusos horários. Queria também deixar uma palavra de agradecimento à senhora Coordenadora Residente das Nações Unidas em Cabo Verde, doutora Ana Graça, e naturalmente ao doutor Gonçalo Marques, que foi, digamos, a grande alma
deste projeto, e também ao meu colega de representação, o Dr. Pedro Solano de Almeida, que também foi um entusiasta desta Blue Talk e que muito me ajudou, e a todos os meus colegas da delegação. A todos, portanto, muito obrigado. Cabendo-me a mim o privilégio da abertura desta Blue Talk, na qualidade de co-anfitrião com a OCDE, gostaria de referir para iniciar 3 pontos específicos. Em primeiro lugar, a importância do tema dos oceanos para Portugal e para a nossa política externa, incluindo-se aqui, naturalmente, a agenda África e pequenos estados insulares em desenvolvimento no quadro da nossa participação na OCDE. A utilidade e, se permitem, a relevância de diagnósticos desta natureza, de estudos desta natureza, que têm por base a excelência e o rigor da análise da OCDE. Melhores políticas para um mundo melhor é o lema desta organização. Naturalmente, Cabo Verde melhor avaliará. E, finalmente, a relevância neste quadro da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Esta Blue Talk visa estabelecer pontes e concorrer para a visibilidade desta conferência que terá lugar em Portugal no próximo mês de junho, que se inicia muito brevemente. Gostaria de acrescentar, em referência a estes 3 pontos que sublinhei, que, em primeiro lugar, e julgo que não é surpresa para ninguém, a importância que a política externa portuguesa tem atribuído ao longo de décadas à chamada diplomacia azul, quer nas Nações Unidas, na União Europeia e também aqui na sede da OCDE. Por outras palavras, para Portugal, a agenda dos oceanos não é uma invenção de última hora, não é qualquer coisa que tenhamos descoberto hoje, é qualquer coisa que acompanha na definição da nossa política externa já há muito tempo. Os oceanos, como todos saberão, fazem parte da entidade portuguesa, da forma como os portugueses olham o mundo, da forma como os portugueses construíram a sua cultura. Vejamos porquê. Porque Portugal é um país oceânico com uma linha de costa de 2.500 quilómetros. Tem uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, que se estende por 1,7 milhões de quilómetros quadrados, e 48% da totalidade das águas marinhas sob jurisdição dos Estados-membros da UE em espaços adjacentes ao continente europeu. Este facto, que permite uma expressão impressionante, constitui-se como razão da responsabilidade que assumimos nas questões ligadas à governação do oceano, incluindo a sua conservação, conhecimento e defesa enquanto vetores do desenvolvimento sustentável, em particular do ODS 14. O financiamento deste estudo, feito pelo Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, é um bom exemplo. O programa de hoje, porém, não diz contudo apenas respeito ao tema oceanos, mas também à África e aos pequenos estados insulares em desenvolvimento. A África tem vindo a ganhar crescente destaque na agenda da OCDE e nós congratulamos-nos com este facto. O facto de constar pela primeira vez de uma agenda ministerial em junho é ilustrativo desta mesma crescente importância. Continuaremos a ser um acérrimo defensor da mais-valia desta parceria mutuamente vantajosa para os Estados-membros da OCDE e países africanos, designadamente Cabo Verde. Em segundo lugar, a mais-valia que este estudo encerra, valorizando a habitual excelência da capacidade analítica e de reflexão da OCDE. Um agradecimento especial ao secretário-geral adjunto da OCDE, Jeffrey Schlackenhauf, e à equipa que lidera no Diretorado de Cooperação para o Desenvolvimento, cujo apoio tem sido absolutamente fundamental. Não desejando naturalmente antecipar o conteúdo deste relatório diagnóstico, julgo que posso desde já, porém, ser útil que se analise o seguinte:
as tendências económicas e de sustentabilidade, os instrumentos de governação e de política, os fluxos e instrumentos de financiamento. Por outras palavras, este documento da OCDE apresenta novos dados e eventuais caminhos para uma reconstrução ainda mais azul. A dimensão do financiamento é particularmente relevante. Acredito que o atual contexto, as crises que vivemos em simultâneo, a pandemia, o impacto da guerra na Ucrânia, a crise climática, redobram o interesse de diagnósticos desta natureza. A economia dos oceanos estão entre as que mais crescem no mundo, proporcionando benefícios a vários setores com valor económico, como as pescas, os transportes, as biotecnologias, a energia ou o turismo. Acresce que esta agenda não se esgota apenas na dimensão ambiental, social ou económica. É também hoje uma agenda geopolítica. Em terceiro lugar, mas porventura não menos relevante, procuramos construir pontes e conceder visibilidade à Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, a que já anteriormente me referi. Sobre o lema Salvar os Oceanos, Proteger o Futuro, esta conferência será co-presidida por Portugal e pelo Quênia, também um país africano, tendo lugar em Lisboa entre os dias 27 de junho e 1 de julho. A UNOC, assim designamos a conferência, será o primeiro grande evento presencial das Nações Unidas fora das suas sedes desde a pandemia, juntando esforços para inspirar, criar e investir em soluções. 3 especiais ou principais resultados esperamos: uma ambiciosa declaração política, 8 diálogos interativos entre os variados participantes e compromissos voluntários dos Estados-membros, do setor privado e da sociedade civil. Esta Blue Talk, que em boa hora organizamos, encontra-se alinhada com o diálogo interativo número 5, intitulado Promover e Reforçar Economias Sustentáveis baseadas nos oceanos, em particular para pequenos estados insulares em desenvolvimento. É com elevada expectativa, mas também com satisfação, com alegria, que lanço esta Blue Talk. Muito obrigado. Your Excellency, State Secretary for Foreign Affairs and Cooperation of Portugal, Francisco André, Your Excellency, State Secretary for Foreign Affairs and Cooperation of Cabo Verde, Miriam Sena Vieira, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear colleagues. I'm delighted to be with you today for this Blue Talk on Cabo Verde and the sustainable ocean economy as a driver for sustainable recovery, during which we'll launch the new OECD Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Cabo Verde. Developing countries have been particularly affected by the COVID-19 crisis. Small island developing states have suffered unprecedented falls in domestic revenues and remittances due to their dependence on highly affected ocean economy sectors, such as tourism and fisheries. In 2020, their GDP dropped by 7.1% in 2020 compared to 4.4% in all other developing countries. There is an urgent need to ensure developing countries have the means to recovery and that recovery measures reset economic activities to deliver a more sustainable, equitable, and resilient ocean economy. To support these efforts and foster a transition to a global ocean economy that is truly sustainable and the developing countries too can benefit from, in 2019, the OECD launched the Sustainable Ocean for All initiative. This initiative is led by the OECD Development Cooperation Directorate in collaboration with experts from across the OECD. In 2020, the Sustainable Ocean for All initiative produced a comprehensive report quantifying the economic trends of the ocean economy across countries
and identifying existing and innovative policy and financing tools to enhance its sustainability. Since then, the initiative has continued to provide global level analysis, for instance, assessing the impact of the COVID-19 crisis on the ocean economies of small island developing states. We've tracked development finance and support of the ocean economy in developing countries to enhance the transparency of these flows and create an evidence base of good practices that can be replicated and scaled up. Conducted analytical work on innovative financing mechanisms and policy levers to mobilize and align private finance for a sustainable ocean economy. We've provided country-level evidence and support through the Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics, holistic and cross-sectoral analysis of the ocean economy of individual countries that support integrated policymaking for sustainable ocean management. I'm delighted to be with all of you today for the launch of the Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Cape Verde, conducted through extensive consultations with government officials and experts in Cape Verde, and thanks to the generous support of the Portuguese government. Cape Verde has demonstrated great leadership and a remarkable ambition towards achieving a more sustainable ocean economy. Development cooperation in this area has increased accordingly, reaching $17.8 million annually on average between 2017 and 19, equivalent to 13% of Cape Verde's eligible ODA, up from $5.7 million on average in years 2008 to 2016, or 3% of Cape Verde's eligible ODA. While the COVID crisis has posed significant challenges to the country, it has also created a window of opportunity to set the economy on a more sustainable pathway. In a few minutes, my colleague, Piera Tortora, coordinator of the OECD Sustainable Ocean for All initiative, will present the key findings of the Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Cape Verde that we are launching today. This study illustrates how to seize some of the opportunities and how development cooperation, exceptional development assistance to Cape Verde for the pandemic-19 recovery, and new global financing mechanisms can be part of an integrated financing framework for achieving a more sustainable ocean economy, driving a resilient and inclusive recovery. I look forward to today's discussions, which I recognize as an important contribution to a sustainable recovery in Cape Verde and in other small island developing states, or SIDS, and to the successful outcomes of the upcoming UN Ocean Conference, co-hosted by Portugal and Kenya. Thank you for the opportunity to join you today. Thank you very much, Deputy Secretary General Jeffrey Slagenhoff, and apologies in my moderation. I should have started by introducing you, so I corrected. Now, passaria agora a palavra à Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Cabo Verde, Miriam Sena Vieira. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Embaixador. Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Excelência, Sr. Secretário-Geral Adjunto da OCDE, Excelência, Senhores Embaixadores, Excelência, Senhora Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Excelência, Senhor Presidente do Instituto Camões, senhores, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, antes de mais, expressar, em nome do Governo de Cabo Verde, a particular satisfação em participar nesta Blue Talk, no ato de lançamento e de apresentação do diagnóstico da OCDE sobre a economia sustentável dos oceanos de Cabo Verde, enquadrado no âmbito da iniciativa OECD Sustainable Ocean for All. O diagnóstico feito e as recomendações que serão melhor esmiuçadas durante a presente reunião dar-nos-ão seguramente valiosas pistas e subsídios para o reconstruir melhor, o Build Back Better, que Cabo Verde está a empreender, especialmente na área da economia azul. Como sabeis, Cabo Verde, sendo um pequeno Estado insular em desenvolvimento, com vasto território marítimo, naturalmente
não poderia deixar de ter estratégias e políticas direcionadas para os assuntos dos mares e oceanos, quer no plano externo, quer no plano interno. Cabo Verde é Estado parte aos principais e aos mais diversos instrumentos jurídicos internacionais que regulam os assuntos ligados aos mares e oceanos, a biodiversidade e o combate às alterações climáticas. Devo realçar que durante as discussões havidas no quadro das Nações Unidas, tendo em vista a elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Cabo Verde deu a contribuição necessária às negociações que culminaram com a adoção da Agenda 2030 e dos 17 ODS, entre os quais o ODS 14. Definir o ODS 14 e as suas metas foi, evidentemente, o reconhecimento da importância dos recursos marinhos, do mar, para a vida humana, como sendo também capital para a realização de outros objetivos, como sejam a redução da pobreza, a segurança alimentar, promoção da energia acessível e limpa, para a diminuição do desemprego, redução das desigualdades, para o crescimento económico sustentável e inclusivo, e bem como para a promoção das relações comerciais. Como sabem, 71% da superfície da Terra é composto pelos oceanos e mares. Bilhões de pessoas dependem do mar para a sua sobrevivência. Embora muitos recursos provenientes da economia azul não sejam quantificáveis, estima-se que, anualmente, o volume de negócios com base nos oceanos situa-se entre 3 a 6 trilhões de dólares. Estima-se também que apenas as pescas e a aquacultura geram cerca de 260 milhões de empregos e por ano contribuem aproximadamente para 100 bilhões de US dólares para a economia global. O continente africano, segundo os dados da FAO, gera cerca de 12,3 milhões de empregos e 24 bilhões de dólares. Tendo em devida atenção a relevância do mar para o desenvolvimento sustentável, países e organizações internacionais têm designado como prioridade a economia com bases nos oceanos. E Cabo Verde, e tal como a OCDE, neste caso como organização internacional, não fogem à regra. Desprovido de recursos minerais e com uma diminuta quantidade de terras aráveis, Cabo Verde tem no mar, que é 99% do seu território, o seu maior recurso natural. Com efeito, se Cabo Verde possui um território de apenas 4.033 km² de massa terrestre, possui um território marítimo a rondar os 800.000 km², divididos entre as águas arquipelágicas, o mar territorial, a zona contígua e a zona económica exclusiva, pelo que se pode afirmar, sem grande exagero, que Cabo Verde, de facto, é mar. O conhecimento e as capacidades de exploração de todo o manancial dos recursos existentes nessa zona marítima continuam a ser incipientes e a sua fiscalização, nomeadamente contra a poluição e várias formas de pirataria e de crime organizado transnacional, representa um enorme desafio para o país. Diante do quadro descrito acima, é absolutamente natural que Cabo Verde tenha as suas atenções voltadas para o oceano, que ao longo dos séculos representou um fator de sobrevivência da sua população e se pretende venha representar um fator de resiliência e um esteio para o processo de desenvolvimento sustentável em curso no país. Dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatísticas no início deste mês revelam que 70,5% das exportações de Cabo Verde no primeiro trimestre de 2022 foram preparados e conservas de peixe, atestando a importância do setor marítimo para a economia e para o processo de desenvolvimento sustentável do país. Partindo da definição da economia azul como sendo uma nova economia do mar com forte componente de desenvolvimento sustentável, ou seja, uma economia com base no mar, assente nas atividades económicas equilibradas e que coadunam com a sustentabilidade da biodiversidade e ecossistemas oceânicas e marinhas, Cabo Verde tem feito a transição da economia marítima
para a economia azul, definindo não apenas estratégias, mas também incitando reformas do quadro jurídico e institucional para dar vazão às linhas diretrizes do programa de governo referente à economia azul. Assim, a adoção de uma carta política para a economia em 2020, do quadro estratégico unificado da economia azul, que compreende também dois planos cruciais: o Plano Nacional de Investimento da Economia Azul e o PROMEA, que é o Programa de Promoção para a Economia Azul, assim como a criação da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, convergem para a criação de uma plataforma marítima e logística internacional, consolidando os alicerces para o desenvolvimento da economia azul e, por conseguinte, visando o reforço da sua inserção no sistema económico mundial. Ademais, gostaria de destacar que o conceito da economia azul que Cabo Verde defende e vem implementando centra-se nas pessoas e tem como objetivo principal criar resiliência nas comunidades mais desfavorecidas, de modo a não deixar ninguém para trás. Minhas senhoras e meus senhores, tal como outros sítios considerados como Large Ocean States or Custodians of the Seas, os guardiões do mar, Cabo Verde depara com fragilidades e vulnerabilidades de várias ordens, pelo que é essencial ultrapassar a falta de meios institucionais, técnicos e tecnológicos, financeiros, para melhor desenvolver a sua economia azul, o que permitirá também diversificar a sua economia. Cabo Verde, enquanto sítio, esteve e continua a estar altamente exposto a choques externos e às alterações do clima e desastres naturais, nomeadamente as secas cíclicas, que no passado resultaram em fome e perda de vidas humanas, e no presente representam um sério obstáculo ao processo de desenvolvimento do país e uma ameaça à segurança alimentar da sua população. O contexto atual, marcado por vários anos de seca severa, pela pandemia da Covid-19, que devastou a economia global, sendo Cabo Verde um dos países mais fortemente afetados, perdendo cerca de 15% do seu PIB em 2020, e pelo conflito agora na Europa do Leste, que fez disparar os preços de bens de primeira necessidade a nível global e que afeta sobremaneira o nosso país, que importa acima de 90% de tudo o que consome, é particularmente desafiador. O turismo, a principal atividade económica do país, é ainda essencialmente turismo de sol e mar, o que, uma vez mais, deixa patente a importância de um oceano saudável para a economia do país. Cabo Verde tem levado, com efeito, diversas iniciativas visando a conservação e o uso sustentável dos oceanos, tais como a criação e aprovação de planos de gestão e monitorização das áreas protegidas, das áreas marinhas protegidas, 22 atualmente, a implementação da aquacultura ambientalmente sustentável e a instalação do Centro Oceanográfico de Mindelo numa cooperação estreita entre o Instituto do Mar e a Geomar, que tem por objetivo oferecer uma base multifuncional para a observação oceânica de longo prazo e pesquisa de campo, e ainda oferece oportunidades de cooperação e parcerias com várias instituições e universidades estrangeiras, apenas para citar algumas. Entretanto, porque assim como o ambiente do oceano é uno e indivisível, ações levadas a efeito em alto mar podem ter efeitos negativos em áreas sob a jurisdição nacional. É neste contexto que Cabo Verde apoiou, no âmbito das Nações Unidas, desde a primeira hora, o processo que visa a aprovação de uma Convenção Internacional para a Conservação e o Uso Sustentável da Biodiversidade Marinha em áreas fora da jurisdição nacional, como é comumente designado BBNJ. Esperamos que a sessão extra prevista para o mês de agosto venha estabelecer definitivamente um quadro legal para a exploração e o uso sustentável da biodiversidade marinha nesta parte do oceano, que é património comum da humanidade. A visão de Cabo Verde para a economia azul, conforme espelhados nos programas e estratégias que referi,
passa por uma abordagem holística, ambiciosa, sustentável, visando transformar o mar numa das principais âncoras de desenvolvimento, da diversificação e da especialização da economia cabo-verdiana nas próximas décadas. Neste contexto, Cabo Verde entende ser fundamental ancorar as suas políticas para o oceano na ciência, visando colmatar os efeitos negativos provocados pelas mudanças climáticas, pela acidificação do oceano, pela sobrepesca e pela poluição do meio marinho. A consolidação das instituições que informam o Campus do Mar, o Instituto do Mar, a Escola do Mar e a Universidade Técnica do Atlântico enquadra-se nesse propósito. Gostaria de salientar que a implementação da visão da economia azul traçada por Cabo Verde exige a mobilização de recursos substanciais, o que tem sido dificultada pela crise sanitária e pela crise securitária representada pelo conflito na Ucrânia. Entretanto, entendemos que estas crises revelam que a criação de resiliência locais e a transição para formas mais sustentáveis da economia são fundamentais para a sobrevivência dos países e da humanidade no seu todo, pelo que estamos a trabalhar para encontrar formas inovadoras de financiamento dos vários programas no âmbito da transição para a economia azul, no que contamos desde já com o engajamento dos nossos habituais parceiros de desenvolvimento. Gostaria mais uma vez também de salientar que é vital a mobilização de recursos internos, externos e de parcerias, no quadro quer da cooperação internacional para o investimento do setor, estabelecer parcerias no quadro da cooperação sul-sul e triangular, sobretudo com os outros sítios. Há possibilidade de explorar a cooperação técnica neste sentido. Para a implementação das estratégias já delineadas, torna-se igualmente necessário o reforço do apoio das parcerias bilaterais e multilaterais, e aqui as Nações Unidas, as comunidades económicas regionais e as instituições financeiras internacionais têm um papel primordial. Importa referir que há que ter mecanismos inovadores de financiamento, como Blue Bonds, Debt Swaps, ou seja, a conversão da dívida para o financiamento de programas e projetos referentes à economia azul, como referido no relatório ou no diagnóstico que vai ser apresentado. De frisar também que é preciso fomentar o investimento privado e as parcerias público-privadas, tal como apontado no diagnóstico. O fortalecimento da economia azul requer ações concertadas, envolvendo todos os stakeholders, porquanto requer uma abordagem integrada, um quadro de cooperação e de financiamento e de desenvolvimento das capacidades. Finalmente, gostaria de frisar que a nossa vocação atlântica, oceânica, ou vocação para o mar, nos é intrinsecamente natural e se expressa de variadas formas na nossa cultura, da sociedade cabo-verdiana e na nossa economia. Precisamos, sim, trabalhar a nossa relação com o mar, protegendo para que dele a nossa geração e a geração futura possam receber benefícios. Obrigada pela vossa atenção. Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Cabo Verde, muito obrigado por uma análise muito detalhada daquilo que é o contexto de Cabo Verde e um conjunto de medidas e políticas em curso. Destacaria aqui 2 pontos, a questão das parcerias e a questão dos mecanismos de financiamento. Sem mais delongas, passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado. Sr. Secretário-Geral Adjunto ao CDE, Jeffrey Schlagenhauf, Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Cabo Verde, Miriam Vieira. Um cumprimento também à equipa que está na cidade da Praia, o embaixador António Muniz e a coordenadora residente das Nações Unidas, a embaixadora Ana Graça. E um cumprimento, claro, ao presidente do Instituto Camões, embaixador João Ribeiro de Almeida, e também à equipa da representação permanente de Portugal junto ao CDE, o Dr. Gonçalo Marques, o Dr. Pedro Solano Almeida, e ao Sr. embaixador Manuel Lobo Antunes,
por ter aceitado o desafio de organizar esta Blue Talk hoje e a quem muito agradeço com bastante amizade. Gostaria de dizer que esta é uma Blue Talk muito particular. Em primeiro lugar, porque se realiza num momento bastante difícil, como todos nós sabemos, quando começámos este processo de organização destas Blue Talks, estávamos longe de imaginar que iríamos estar a viver uma guerra na Europa, causada por uma agressão ilegal, injustificada na Ucrânia por parte da Rússia. E, portanto, não era este o cenário que tínhamos imaginado para esta sequência de Blue Talks. E depois porque esta conferência hoje, este seminário onde agora estamos a participar, reúne à volta da mesa dois parceiros bastante especiais para Portugal. Cabo Verde, um país com quem partilhamos valores, princípios e excelentes relações, tanto ao nível governamental e institucional, mas sobretudo ao nível do relacionamento entre os nossos dois povos, um país com quem temos uma tradição de cooperação muito forte e com quem continuamos a aprofundar novos modos de trabalhar em conjunto e agora cada vez mais neste domínio da economia azul. E um segundo parceiro, a OCDE, uma organização internacional de excelência, cuja capacidade e rigor na análise e papel na definição de padrões e boas práticas é muito valorizada e que muito nos ajuda na definição e implementação de melhores políticas públicas a todos os membros desta organização. Uma organização particularmente importante para mim, uma vez que também eu exerci funções na Missão Permanente de Portugal junto ao OCDE até há relativamente pouco tempo. Dizer que ainda no âmbito da OCDE, ainda há poucas semanas, concluímos com êxito o exame pelos nossos pares à nossa política de cooperação internacional e de desenvolvimento, o chamado exame do CAD, um exercício para o qual nós procuramos contribuir e para o qual procuramos também partilhar a nossa visão e experiência, e por isso que gostaria de agradecer a todo o quadro técnico da OCDE, mas gostaria de destacar também a mais-valia dos conhecimentos, da expertise da OCDE, em particular do CAD, naquilo que diz respeito ao potencial da economia azul em Cabo Verde, como fica bem patente neste relatório, como agora acabamos de ouvir por parte da nossa colega hoje aqui, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Miriam Vieira. E já muito foi dito, eu gostaria de dizer apenas que este relatório é uma ferramenta muito útil, colocada ao dispor de Cabo Verde, que pode ajudar a prosseguir aquela que já é hoje uma visão muito ambiciosa para os oceanos por parte do Estado cabo-verdiano. Pode também apoiar e ajudar a valorizar os recursos endógenos, nomeadamente o capital natural marinho e costeiro de Cabo Verde, e também potenciar aquela que é a sua posição geoestratégica em benefício da sua população. Portanto, em suma, uma ferramenta importante para aquele que é o desenvolvimento sustentável e inclusivo de Cabo Verde e uma ferramenta que contou com o apoio financeiro do Instituto Camões e também da Direção-Geral de Política do Mar de Portugal. Este estudo, tal como começou por dizer o embaixador Manuel Antunes, pretende sinalizar bem a importância que nós atribuímos aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e ao continente africano no contexto da cooperação com a OCDE, a qual desejamos rapidamente possa ser elevada a um novo patamar. E Portugal, como todos sabem, tem lutado, irá continuar a lutar pelo reforço desta parceria. Gostava apenas de dizer, muito já foi dito hoje e já estamos bastante atrasados, mas queria apenas dizer que Portugal continua e está bastante empenhado na promoção de uma melhor governação dos oceanos e na utilização sustentável dos seus recursos, e é por isso que, em conjunto com o Quênia, Portugal será co-anfitrião da próxima Conferência das Nações Unidas, que irá ter lugar em Lisboa entre os dias 27 de junho e 1 de julho de 2022. E, claro, a última etapa no caminho para esta Conferência das Nações Unidas
começou a ser trilhada no passado mês de março com a inauguração deste ciclo de Blue Talks. Estas Blue Talks, como já aqui foi dito, não são mais do que uma série bastante importante de diálogos com os quais quisemos não só promover, mas sobretudo ampliar os debates, as trocas de experiências, as ideias e o pensamento de todos sobre os oceanos. E decidimos fazê-lo de forma descentralizada, de forma aberta e inclusiva, com a presença de todos, com a presença de parceiros da sociedade civil, do setor privado, da juventude, mas também das universidades, das organizações não governamentais, para que todos juntos, juntamente com aqueles que são os habituais decisores institucionais, se possam juntar a esta reflexão sobre um bem global e comum, os oceanos, e que pode ser visto podem ser vistos a partir de diferentes locais e com diferentes desafios em mente. E é por isso que ao longo destes 2 meses e meio estamos a realizar debates em bem mais de 30 países, espalhados pelos 5 continentes, hoje com uma paragem aí em Paris e com esta forte ligação a Portugal e a Cabo Verde e ao trabalho que em conjunto já fazemos e que temos que reforçar sobre os oceanos, e a destacar também o valor e a relevância que as soluções que hoje aqui podemos ouvir nos irão permitir para alimentarmos este debate e potenciar aquilo que é a riqueza dos oceanos. Gostava mais uma vez de reiterar o empenho de Portugal na criação de um sistema multilateral de governação dos oceanos, que seja baseado na premissa de que o oceano é um património comum, que deve beneficiar a todos e que todos devemos proteger, claro, à luz dos princípios universais por todos aceites e em ligação estreita com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Gostaria de dizer também, para terminar, que além da importância desta Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, também se reveste uma especial emergência. O ano de 2030, como todos sabemos, está muito próximo. Também todos sabemos que nenhum país consegue resolver sozinho, nem dar resposta aos desafios que enfrentamos na implementação dos objetivos da Agenda de 2030 sobre o desenvolvimento sustentável. Também já sabemos que boa parte das metas do ODS 14 já deveriam ter sido alcançadas em 2020 e que ainda estamos longe disso. E, portanto, a mensagem principal era de desejar um bom trabalho a todos, um debate enriquecedor, para que possamos contribuir e concorrer para este objetivo que tem que ser comum, que é fazer desta Conferência das Nações Unidas de Lisboa um momento transformador em benefício das atuais e das futuras gerações, mas que alimente bem o debate que vai ser tido entre os nossos líderes e que possamos sair dessa Conferência de Lisboa com objetivos claros que nos vinculem e com um sistema forte de governação dos oceanos. E para isso temos que trabalhar todos juntos para este objetivo comum. Portanto, muito obrigado e espero vê-los a todos em Lisboa, sensivelmente daqui a 1 mês e meio. Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado dos nossos Tratados de Cooperação, muito obrigado. Tocou na relevância e utilidade deste estudo, na dimensão África-CIDES da política externa portuguesa, na ligação ou a importância também da ONOC e o papel de Portugal em defesa da governação dos oceanos. Passaria agora a palavra e iniciávamos agora o primeiro painel que se prende com a apresentação deste diagnóstico de país, da OCDE, Economia Sustentável dos Oceanos em Cabo Verde, preparado pelo Diretorado de Cooperação para o Desenvolvimento, esta apresentação será a cargo de Piera Tortora, uma das co-autoras do estudo. Piera, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Gonzalo, and good afternoon, everyone. I'm really delighted to be here with you today to present some of the findings from the Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Cabo Verde that was prepared with support from the Portuguese government. Also, from my side, a word of thanks to the government of Portugal also for inviting us to launch this diagnostics during this series of Blue Talks ahead of the UN Ocean Conference. And thank you for organizing this event with us.
So first of all, a few words on what are the sustainable ocean economy country diagnostics. So these are developed actually as part of the Sustainable Ocean for All initiative of the OECD that you have already heard about from our Deputy Secretary General. And these country diagnostics are holistic cross-sectoral analysis of the ocean economy of individual developing countries designed to support countries address pressures on oceans and marine ecosystem services like pollution, overfishing, climate change, habitat degradation, and also chart a new course towards sustainable development through a more sustainable use of ocean resources. These country diagnostics are organized around 3 analytical pillars, which you see represented here on the slide. And through this country diagnostics, we look at economic and sustainability trends. This means looking at what are the main ocean economy sectors in a country, how much they're contributing to the overall economy of a country. But also we look at the environmental pressures that challenge the future or may challenge the future development of these ocean economy sectors. Secondly, we look at the governance around the ocean economy and the range of policy instruments and also financing instruments that a country is using or could be using to enhance the sustainability and grow more sustainably their ocean economy. For this country diagnostics, we use a number of unique OECD statistical data sources, such as our OECD ODA database, database on official development assistance. But we also collect data in countries, and we also hold wild consultations for this country diagnostics. So for example, for the specific country diagnostics of Cabo Verde, we have conducted about 27 meetings with over 49 representatives from across the government, the private sector, the development cooperation partners, etc. So if now we look closely at the findings from this country diagnostics. So Cabo Verde, as we heard, is a small island developing state, and it is a lower middle income country, and its economy and prosperity are closely linked as such to the health and the sustainable use of the ocean. The ocean makes up 99% of Cabo Verde's territory and constitutes its most important link to the rest of the world. In the past 2 decades, Cabo Verde's ocean economy, actually Cabo Verde's economy has grown fast, mainly because of a quickly expanding marine tourism sector, which contributed to lift the country out of the least developed country status in 2007. Tourism is the largest economic sector of Cabo Verde ocean economy, but it is also the largest sector of its overall national economy. Tourism is directly responsible for about 20% of the GDP of the country. And when we take into account also its indirect contribution, actually estimates reach 45% of its GDP. Fishery and maritime transportation are the next 2 largest sectors of Cabo Verde's ocean economy. And fisheries includes both artisanal fisheries, which is a pillar for livelihoods of small coastal communities, but also a growing industrial fishing sector of processing fish products and for the export market. In addition, also mariculture and aquaculture are emerging in the country. Cabo Verde's expanding maritime transport and port infrastructure is driven by the country's ambition to become, as we heard, a logistics and supply hub for maritime transport in the mid-Atlantic, but also by the fact that the country's connectivity to the rest of the world, as we can see in this chart, is still quite low and below the average of other countries. And overall, estimates suggest that that ocean-related sectors in Cabo Verde make between half and 2/3 of Cabo Verde's global value added.
Now, when it comes to sustainability, one of the biggest challenges for Cabo Verde, as for other small island developing states, is that its small land size, the high concentrated economy, and its geographic isolation make the country vulnerable to economic shocks. But also the country is experiencing growing impacts from climate change. And these include also an increase in natural disasters and coastal erosion, environmental degradation, and other aspects. In addition, the combined effects of overfishing, also caused by illegal, unreported, and unregulated fisheries, and a rise in water temperature threaten the marine habitats of local fish and put at risk Cabo Verde's marine ecosystems and food security. Another challenge is represented by the fact that, as we heard, the tourism sector has been the largest driver of the economy, but it has also been largely concentrated on 2 islands, and this has led to, on one hand, a rapid degradation of ecosystems, but it has also led to implications in terms of the socioeconomic benefits of this growth being very highly concentrated. And in fact, the islands of São Vicente and Sal jointly accounted for 78% of foreign arrivals and 92% of foreign hotel stays in 2019. So that shows a little bit of concentration. Lastly, Cabo Verde's dependence on fossil fuel imports for energy production dominates its carbon footprint, which we know globally it's negligible, but it also exposes the country to global fossil fuel prices shocks, and also weighs heavily on the country's import bill. Now, looking at the governance and policy instruments for the ocean economy of Cabo Verde, well, Cabo Verde has placed the sustainable ocean economy very high on its political agenda, and it has taken a number of important steps, both to seize new opportunities from the ocean economy and to address pressures and risks from the ocean economy, as we just heard from the Your Excellency's Secretary of State, Bereira. Cabo Verde is also one of the few countries in the world that has established a dedicated ministry to oversee ocean affairs. And this is an important step because effective governance of the ocean does require an holistic approach in order to achieve social, environmental, and economic goals across the multiple sectors that the ocean economy is comprised of. Cabo Verde has also developed a number of strategies for developing its ocean economy. You see some of those there, and has made important international commitments, such as the 30 by 30 commitment, so protecting 30% of its national waters by 2030. So the report looks at this governance architecture, but it also looks both at some of the cross-sectoral policy instruments that Cabo Verde is using to grow its ocean economy more sustainably, for example, including marine spatial planning, but it also looks at some of the sectoral policies and measures that the country has been adopting. Now, to be able to grow its ocean economy sustainably, one critical aspect for Cabo Verde will be mobilizing more domestic public finance, as well as attracting private investments that can effectively foster economic, social, and environmental sustainability in the ocean economy. In the report, we note that Cabo Verde is facing increasing costs for financing its sustainable development. So while the country has been able to reduce its dependence from official development assistance, starting from relatively high levels. So actually now ODA represents 8% of its GNI,
compared to 18% back in 2007. Since its graduation from least developed country status in 2007, the level of concessionality in ODA financing has decreased. So the share of grants in Cabo Verde's ODA has reached, has gone from 77% in 2007 to 46% in 2008-2019. And there in the left, in the left side panel of the slide, you can see actually how what is the evolution of ODA and other flows. And also the high levels of public debt, which has reached 128% of GNI in 2019, does limit the government fiscal space to respond to crisis, but also to finance new development projects for the sustainable ocean economy. So this is a little bit the global picture when it comes to financing. Now, the report also provides original estimates for official development assistance channeled towards Cabo Verde's ocean economy. And we produced 3 main indicators that you can see on the right-hand chart on this slide. So we measured how much ODA targets the sustainable ocean economy. This means the restoration, conservation of the ocean, but also the sustainable use. So for example, sustainable fisheries, sustainable aquaculture, etc. And that is represented in the light blue in the chart. We also measure ODA for all other ocean related projects, and that you can see in the dark blue. And we also measure ODA for land-based activities that do have an impact on the ocean. For example, ODA projects on waste management that you can see in green in the chart. So when we look at this data for Cabo Verde, we see that ODA for the ocean economy has increased since 2017 overall. But it remains low relative to the importance of the ocean economy to the country. So as also our Deputy Secretary General mentioned, ODA to the ocean for Cabo Verde reached 13% of its allocable ODA in 2017-19, amounting to 17.8 million annually on average. Also, the share of this ODA for the ocean economy that explicitly targets or fosters sustainability has strongly fluctuated over time. So it was 88% in 2013, it moved to 89% to 2019. But overall, between 2008 and 2019, it averaged 41%, which is slightly below the average for other developing countries, which stands at 50% over the same period. And ODA towards curbing land-based pollution to the ocean has also experienced an increase since 2015, but still remains low. Now, in the report, we also look at the sector breakdown and of these flows, and we provide a thorough analysis of these flows. But here, let me just highlight that compared to other small island developing states and other low middle income countries, a very large share of ODA support to the ocean economy of Cabo Verde focuses on investments in transport infrastructure, particularly in ports, but that only a limited share of this support actually explicitly takes sustainability into account. Sorry. Now, in the past 2 years, the landscape, or maybe we should say the seascape of Cabo Verde's ocean economy has been largely affected by the COVID crisis. And now the impacts of the war in Ukraine are also being felt.
Globally, the ocean economy sectors such as international tourism and shipping have strongly been hit, and the outlook still remains uncertain. Cabo Verde and other small island developing states have recorded historic GDP contractions and revenue losses. Cabo Verde's GDP contracted by 14% in 2020 compared to an average of 7.1% in other seats, and 4.4% in other ODA eligible developing countries. Cabo Verde's strong reliance on the tourism sector has amplified the impacts from the COVID-19 crisis. And these impacts have brought back to the fore the vulnerabilities stemming from Cabo Verde's small and undiversified economy, highlighting the need for Cabo Verde to use the economic recovery as an opportunity to build forward better, bluer, and more inclusive. And this means both enhancing the sustainability of existing ocean economy sectors, but also harnessing new sustainable economic opportunities from the ocean economy that can be leveraged to diversify the overall economy of the country. So in the report, we highlight a number of sectors, including mariculture and renewable energy, but also other sectors that can help Cabo Verde harness the benefits from the country's extensive marine resources if developed through an integrated multi-sectoral approach. And the report also highlights financing opportunities to do this. In particular, we note in the report that Cabo Verde has benefited from exceptional development assistance linked to the outbreak of the COVID-19 pandemic. There is also a number of innovative financing mechanisms like blue bonds, but also sovereign sustainability-linked bonds, debt for nature swaps. And there are also fiscal instruments, especially linked to the tourism sector, that we highlight in the report, and that if conceived together as part of an integrated financing strategy, can support the efforts of Cabo Verde towards a more sustainable ocean economy. This was just a very quick overview of some of the findings of the report. You will find a much greater wealth of evidence and policy advice in the report. And I hope that we can get to some of these details during the discussion. And I very much look forward to the following intervention into this discussion. And once again, thank you for organizing this with us. Thank you very much, Piera, and for this very good overview. I think 3 points: you touched on the economic trends and sustainability, you touched on governance and policy instruments, you touched on financing, you looked into ODA, but also other flows. And I think the main message here is the way forward. And the way forward is basically turning challenges into opportunities. And you touched here on the question of financing, which has already been mentioned by previous interventions. Now, we're diving now, agora vamos iniciar o painel 2, primeiras reações. Nós temos 22 minutos para terminar esta Blue Talk. Eu tinha dito que seria implacável com a gestão dos tempos, mas não tenho sido. Pedia aos próximos 3 intervenientes para uma boa primeira reação, tentando ser o mais telegráficos possíveis. Começaria por dar a palavra ao consultor para os assuntos do mar de Cabo Verde, Giliardo Nascimento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Começo por cumprimentar a todos os presentes nesta atividade de hoje. Uma saudação à nossa Secretária de Estado da Cooperação e também ao Secretário de Estado da Cooperação Portuguesa, e também cumprimentar todos os painelistas aqui presentes nesta atividade de hoje. Realçar a importância desse estudo, mas também aquilo que foi a intervenção da Secretária de Estado do Governo de Cabo Verde, que foi muito rica e com dados bastante
bastante fidedignos e aqueles dados que mostram a nossa transição para a economia azul que nós estamos a tentar, já estamos a tentar, aliás, já não estamos em fase avançada de implementação da economia azul em Cabo Verde. Parabenizar também e agradecer este estudo feito no âmbito da OCDE, que surge em bom momento, no momento em que nós elegemos o conceito da economia azul como um dos pilares fundamentais da nossa política, oferecendo-nos uma visão diferente e inovadora do mar e da nossa costa, para transformar desafios em oportunidades e criar soluções para o crescimento económico, para a saúde humana, para o meio ambiente, para a criação de emprego, para fomentar um cenário de win-win, no qual o setor privado é um catalisador para o desenvolvimento económico e também para a proteção ambiental, para essa tal urgência oceânica que o secretário de Estado português estava a referir. É claro que, em relação à nossa massa terrestre, e já aqui foi dito também, dispomos de vastos recursos oceânicos, apresentando uma enorme oportunidade para impulsionar o nosso crescimento económico, para a criação de postos de emprego, como eu já tinha garantido, e como tinha referido, aliás, e para garantir, obviamente, a segurança alimentar e erradicar a pobreza através de esforços de competitividade sustentável das operações marítimas e comerciais de Cabo Verde. Esse estudo também nos traz várias evidências que nos mostram que também ao desenvolver estratégias para impulsionar a nossa economia azul ou a nossa transição gradual para uma economia cada vez mais blue, estaremos consequentemente, obviamente, a inovar na construção naval, a fomentar a produção e utilização de energias renováveis, a implementar a aquacultura, que nós já temos um bom exemplo em Cabo Verde, 2 bons exemplos, onshore e offshore, a reforçar e a modernizar as infraestruturas portuárias e de pesca, a criar sinergias entre o turismo e o mar, a consolidar o sistema de transporte marítimo nacional e exercer também o nosso papel no sistema de transportes marítimos internacional, que sempre tivemos como um estádio no meio do Atlântico. Numa lógica sempre, obviamente, de equilíbrio entre a sustentabilidade, a gestão, o aproveitamento e a preservação das nossas águas. Obviamente que pensar numa economia azul cabo-verdiana, devemos pensar na valorização da nossa posição estratégica no Atlântico Médio. E expressão disso, e a senhora Secretária de Estado também referiu isto, a expressão disso é a implementação da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente, que visa o aproveitamento do mar e a localização geográfica de Cabo Verde como principal vantagem comparativa para o desenvolvimento de uma economia marítima integrada e também inclusiva. Este projeto define o setor portuário, as pescas, a aquacultura, a reparação e a construção naval, o turismo, as energias renováveis como setores estratégicos para o desenvolvimento, transformando a ilha e a região norte do país numa plataforma logística marítima de referência na região central do Atlântico para o transbordo de cargas e contentores, processamento, comercialização e distribuição de produtos do mar, o bunkering, e um destino turístico com notoriedade internacional, envolvendo os setores públicos, privados e também a própria sociedade civil. Também torna claro que é necessária a criação de portos azuis, uma rede de portos azuis, aliás já é plano do governo a criação de uma rede de portos azuis em Cabo Verde que possam ser portos digitais, que possam ser portos eficientes do ponto de vista energético. Nós estamos a falar tanto dos edifícios como dos serviços e das atividades portuárias, a eficiência nas cadeias de logística e também criar fontes portuárias de energia renovável e serviços portuários de fornecimento destas mesmas energias. Por outro lado, o Governo de Cabo Verde, e foi referido igualmente pela Secretária de Estado, uma aposta na qualificação dos recursos humanos para potenciar o desenvolvimento no setor, com especial incidência nas novas oportunidades identificadas no âmbito da economia azul e na internacionalização da economia cabo-verdiana. É nesta lógica que, como já foi referido, que o Campos do Mar, em fase avançada de consolidação, pretende ser um centro de resposta avançada para as necessidades formativas do mar, por forma a aproveitarmos com quantidade, mas também com qualidade,
todas as oportunidades e potencialidades da economia marítima como um dos pilares fundamentais da economia cabo-verdiana, numa lógica de complementaridade com o turismo, com uma interligação efetiva entre esses dois setores. E Mindelo, nesta senda de implementação da economia azul, que está cada vez mais assente nas nossas políticas, tem sido o centro disto e um centro de mostrar que a ciência deve auxiliar a todas as decisões políticas que possam ser tomadas nesta transição para a economia azul. Através do Centro Oceanográfico de Mindelo, que já é como foi referida aqui, já é uma realidade, e nós já estamos a basear nos dados que tanto o Instituto do Mar como também o Centro Oceanográfico do Mindelo nos dá para tomar decisões, para impulsionar a implementação deste conceito de economia azul em Cabo Verde. Falar também que, no que toca às áreas marinhas protegidas, nós já temos 22, obviamente que o objetivo e o nosso compromisso internacionalmente assumido é chegar a 30% das nossas águas como áreas marinhas protegidas, embora não estamos muito perto, mas é um compromisso de Cabo Verde. Nós já temos 22 áreas marinhas protegidas. Nós estamos neste momento muito mais voltados para a criação de planos de gestão destas áreas e também de planos de monitorização, para que estes que já existem possam estar realmente com um plano de gestão que para que essas áreas possam desempenhar a função que esteve na base da sua criação, ou seja, para serem reservas naturais, berçários e zonas de repovoamento. Também falar na aquacultura, que julgando-se pelas boas condições ambientais de clima, temperatura, qualidade da água, correntes, batimetrias favoráveis em determinadas partes da nossa costa, já a aquacultura começa, obviamente ambientalmente sustentável, começa a surgir em Cabo Verde como uma importante alternativa às formas tradicionais de abastecimento de pescado e também que vem, obviamente, tirar a pressão sobre determinadas capturas costeiras que nós já estamos a sentir em Cabo Verde. Nós já temos um exemplo de produção aquícola do camarão em regime onshore, que é uma produção com uma pegada de carbono extremamente reduzida e já é um abastecedor do mercado deste produto. E temos agora também, em fase muito avançada de implementação, a produção aquícola do atum rabilho do Atlântico, offshore, em mar, da empresa Nortuna, na zona de Flamengos, aqui na ilha de São Vicente, que também é um projeto enquadrado nesta lógica da economia azul, que já está em fase avançada, e também temos interesse do Brasil em apostar nesta área em Cabo Verde. Na área das pescas, nós devemos dizer que o Fundo de Apoio à Pesca foi um fundo criado para diminuir, para a sustentabilidade do setor, e isto foram delineados planos para diminuir a pressão sobre espécies costeiras, espécies essas que são alvo da pesca artesanal, um fundo também para promoção e diversificação das capturas, porque muitas vezes no âmbito da pesca artesanal nós consumimos muito as mesmas espécies de peixe e os pescadores obviamente vão pescar as mesmas espécies que o mercado, aliás, consome. Portanto, isto cria certas pressões em determinadas capturas e, portanto, estamos aqui também a promover uma mudança de hábitos alimentares na população através das escolas. Nós também estamos a tentar implementar o programa das escolas azuis, e é porque nós acreditamos que é de pequeno que vamos tentar mudar estes hábitos e voltar para o mar com sucesso e saber que o mar representa um vetor fundamental para Cabo Verde. Eu terminarei aqui referir também que nós temos um projeto piloto experimental de mobilidade elétrica, com aquisição de motores elétricos para embarcações de pesca de pequena dimensão, com baterias e também painéis solares de recarga, para que aos poucos diminuemos a nossa pegada de carbono nesta pesca artesanal que é em maior escala em Cabo Verde. Referir também a nossa luta pelo plástico. Eu creio que ainda este ano ficará aprovada uma nova lei que vai criar novas regras de importação e utilização do plástico no mercado cabo-verdiano. Nós sabemos que parte dos CITES são os que menos poluem, mas infelizmente são os que mais sofrem
com a poluição dos oceanos, com o aumento das temperaturas, a acidificação das águas, muito por força também de sermos um Estado costeiro, com quase maioria da população a viver nas nossas costas e, portanto, isto também é uma nossa preocupação e, portanto, dar boas-vindas a este estudo, que vou socializar posteriormente com o nosso Ministro, agradecer esta possibilidade de estar aqui e também estou disponível para qualquer outra pergunta que possa surgir. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Giliardo Nascimento, e passar aqui muito aquilo que é a perspectiva de Cabo Verde e as medidas em curso, e incluindo a nível detalhado os projetos. Bom, eu tenho 10 minutos até o encerramento desta Blue Talk. Tenho a diretora de Serviço de Estratégia da Direção-Geral Pública do Mar, a doutora Wanda Torres, e a nossa coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde, a embaixadora Ana Graça. Eu pedi-vos verdadeiramente algumas reações, atento também à escassez de tempo que temos nesta fase. Muito obrigado. Começaria do diretora de Serviços, a doutora Wanda Torres. Olá, boa tarde. Eu vou tentar ser muito breve, sendo que julgo que a anterior participação do Dr. Giliardo Nascimento deu-nos aqui um belo ponto de situação das potencialidades que Cabo Verde tem e poderá aproveitar na senda deste diagnóstico para a economia sustentável dos oceanos como motor de recuperação mais sustentável de Cabo Verde. E vou então falar um pouco. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor representante permanente de Portugal junto da OCDE, engenheiro Manuel Lobato Nunes, excelentíssimo senhor secretário-geral adjunto da OCDE, Jeffrey Schlagenhauf, excelentíssima senhora secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Cabo Verde, Miriam Sena Vieira, excelentíssimo senhor secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Francisco André, excelentíssimo senhor embaixador de Portugal em Cabo Verde, António Muniz, restantes painelistas e distinto público online. Em nome da DGPM, venho agradecer este convite para participar nesta Blue Talk dedicada a Cabo Verde e ao diagnóstico que foi efetuado pela OCDE relativamente à economia sustentável dos oceanos como motor para uma recuperação sustentável. Em primeiro lugar, dou os parabéns à equipa que desenvolveu este trabalho, certamente um grande desafio na busca e na sistematização da informação que suportou este completo e exaustivo diagnóstico. E efetivamente trata-se de uma análise abrangente da economia de Cabo Verde, que se suporta basicamente em atividades que dependem da interação homem-oceano, e julgo que é importante referir que partimos de um bom ponto de partida ao nível deste diagnóstico, porque efetivamente ele está suportado nos 3 pilares da economia e sustentabilidade, da governança e dos instrumentos de política e relativamente ao financiamento. Pilares estes que são fundamentais na promoção de uma economia dos oceanos sustentável. Tal como nós já temos vindo a ouvir das diferentes participações, já tivemos, este diagnóstico identifica as fragilidades da economia de Cabo Verde e releva a preocupação com a sustentabilidade das atividades económicas, mas também com os efeitos das alterações climáticas e identificando igualmente potencialidades que deverão ser aproveitadas na senda de uma economia sustentável. São reconhecidos efetivamente os efeitos severos que a crise pandémica teve em Cabo Verde, que é uma economia pequena e pouco diversificada e que depende muito do turismo internacional e das exportações de produtos da fileira da pesca. Então, reconhecida que está esta importância da economia dos oceanos para Cabo Verde, há que promover este paradigma de crescimento, apostando, por exemplo, como nós já falámos, já ouvimos falar, em setores como a maricultura ou outros setores emergentes, ou até mesmo nos setores de base, como o turismo, partindo do pressuposto que efetivamente existe uma intenção de promoção de um turismo sustentável que está previsto efetivamente
na estratégia de desenvolvimento sustentável do turismo. Aqui temos que ter em conta que em Cabo Verde o conceito de economia azul vai muito além da visão meramente economicista dos oceanos. Esta visão economicista reduz este conceito a noções industriais de grande escala. Não é isso que se pretende numa economia azul sustentável. Também, em termos de governança e de instrumentos de política, podemos ver a partir da análise deste diagnóstico e da realidade do país que a importância da economia sustentável dos oceanos está inclusivamente prevista na Estratégia de Desenvolvimento de Cabo Verde, em instrumentos como nós já falámos, como o quadro da Estratégia Unificada para a Promoção da Economia Azul em Cabo Verde, como o Plano Nacional de Investimentos para a Economia Azul em Cabo Verde, como no Programa de Promoção da Economia Azul em Cabo Verde, na Carta de Política para a Economia Azul, no Observatório da Economia Azul e instrumentos estes que estão em fase já de implementação no país. Também esta visão da economia sustentável dos oceanos está perfeitamente alinhada com as recomendações a nível internacional, na senda do crescimento sustentável, como é o caso da Agenda 2030, que nós já falámos aqui da aposta do ODS 14, da promoção do ODS 14, e não só, ou inclusivamente se nós formos atentar à comunicação da Comissão Europeia, que refere uma nova abordagem para a economia azul sustentável. Esta comunicação reconhece a importância da economia azul no estímulo às transições ecológicas e digital, tornando a economia europeia mais justa, mais resiliente e mais sustentável para as gerações futuras. Tudo isto nós temos estado a ouvir nesta sessão dedicada à economia dos oceanos de Cabo Verde. Partilho um pouco a nossa experiência portuguesa. Efetivamente, a nova Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 baseia-se na importância do conhecimento científico, na proteção do oceano, na valorização dos serviços ecossistemas e no reconhecimento do seu papel como vetores de desenvolvimento sustentável e, em paralelo, na robustez dos setores tradicionais e emergentes da economia azul. E, efetivamente, em Portugal é cada vez mais reconhecida a importância da economia azul sustentável para o crescimento sustentável do país. A economia azul, no caso português, tem vindo a dar provas da sua resiliência, isto porque tem assumido ritmos de crescimento superiores aos registados pela economia nacional em momentos de crise. De acordo com os dados da Conta Satélite Oceano, que é um projeto desenvolvido no âmbito de uma parceria entre a Direção-Geral de Política do Mar e o Instituto Nacional de Estatística de Portugal, estes dados mostram que no triênio de 2016 e 2018 a economia do mar teve melhor desempenho do que a economia nacional, registrando um nível de crescimento do valor acrescentado bruto e do emprego superior aos níveis nacionais, ou seja, enquanto a economia do mar viu crescer o seu valor acrescentado bruto 18,5% e o seu emprego 8,3%, tínhamos os valores médios a nível de crescimento da economia nacional de 9,6% para o VAB, valor acrescentado bruto, e 3,4% para o emprego. Em 2018, a economia do mar representava 5% do PIB português e 5,1% das exportações nacionais. E, efetivamente, já entre 2010 e 2013, no rescaldo da crise financeira mundial, a economia do mar Portugal apresentava um desempenho mais favorável do que o da economia nacional. O que é que nós podemos... Eu pedia que concluísse, se possível. Sim. Muito obrigado. O que é que nós podemos dizer quanto a isto? É que, efetivamente, estes dados dão conta da importância da economia azul para o crescimento da economia e da sua persistência a momentos de crise. Esta BlueTalk pretende lançar a Conferência dos Oceanos e, neste contexto, permitam manifestar a disponibilidade
em cooperarmos com as autoridades de Cabo Verde, estabelecendo metodologias de trabalho que prosseguirão os resultados apresentados neste estudo. A Conferência dos Oceanos acontece assim num momento crítico, pois o mundo procura resolver muitos dos problemas profundamente enraizados nas nossas sociedades e agora evidenciados pela pandemia da Covid-19, e por isso conto em encontrá-los dentro em breve em Lisboa. Obrigada. Muito obrigado, doutora Wanda Dores. Passaria a palavra agora à coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde, a embaixadora Ana Graça. Naturalmente, a sua presença muito apreciada, desde logo porque esta Blue Token insere-se a caminho da UNOC. Dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Obrigada. Permitam-me, no breve tempo que me resta, cumprimentar primeiro a Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação de Cabo Verde, o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação de Portugal, o Secretário-Geral, o Sr. Secretário-Geral Adjunto da OCDE, representante permanente de Portugal junto à OCDE, embaixador de Portugal, todos os palestrantes e, em primeiro lugar, agradecer uma vez mais o convite da Embaixada de Portugal às Nações Unidas para intervir sobre este tema do oceano e da economia azul, que sabemos, enfim, que é um tema essencial, é um acelerador já eleito pelo governo de Cabo Verde para o desenvolvimento sustentável e em tempos de múltiplas crises e um panorama futuro muito marcado pela incerteza. Uma vez mais, Cabo Verde olha para os oceanos como o seu maior ativo, a par do seu capital humano e da boa governação, como forma de assegurar essa transição, uma transição e recuperação mais justa e inclusiva. Não posso deixar de congratular, em primeiro lugar, a OCDE, o Governo de Portugal e todos os que colaboraram para o estudo diagnóstico do país sobre a economia oceânica sustentável, uma vez mais, como nos vem habituando a OCDE, uma análise muito abrangente, com uma enorme riqueza de dados e apresentado de uma forma clara e muito estratégica. Em modo de reação, vou ser muito breve e destacar apenas 3 pontos do estudo, pontos-chave que Cabo Verde pode capitalizar e que estão bem abordados neste estudo. O primeiro ponto prende-se efetivamente com o bom desempenho da economia oceânica, não obstante os desafios de sustentabilidade que foram apresentados pelos anteriores oradores, e nomeadamente pela OCDE, na sua apresentação do estudo. O diagnóstico mostra claramente a importância do turismo, a importância do transporte marítimo e da indústria transformadora do peixe no produto interno bruto, assim como a importância do setor pesqueiro no emprego. Destaca também o potencial enorme da diversificação vertical dentro destes setores, bem como o potencial para expandir para setores já nascentes em Cabo Verde, como foi bem apresentado também pelo Dr. Giliardi, como a aquacultura, a maricultura, as energias renováveis derivadas, incluindo as eólicas, offshore, marés e ondas, como bem destacado no estudo. Gostaria de acrescentar a isto talvez também a possibilidade de abrir a novos setores, baseado, por um lado, nos ativos já existentes em Cabo Verde e, por outra parte, na cooperação com parceiros internacionais, incluindo outros Estados insulares, em particular da região do Atlântico, Oceano Índico e Mar e China do Sul, uma parceria que Cabo Verde tem vindo a liderar já há algum tempo. Um exemplo destas possibilidades é o setor das biotecnologias. Cabo Verde efetivamente assinou em 2020 com outros CIDs africanos e com o apoio da OMS um acordo para a compra conjunta de medicamentos para superar o constrangimento estrutural
que representa para os CIDs as limitadas economias de escala. Este acordo pode servir de base para Cabo Verde liderar também uma parceria internacional para elaborar produtos farmacêuticos baseados no oceano, envolvendo o Campos do Mar, a Infarma, a Zona Económica Especial, entre outros atores. Um segundo ponto que eu queria destacar relativamente ao estudo diagnóstico, como grande potencial, é efetivamente a boa governação e a força das instituições cabo-verdianas e os arranjos institucionais sólidos que já existem. O diagnóstico destaca a estabilidade política, a solidez da democracia, as instituições fortes, incluindo o reconhecimento de Cabo Verde ser um dos poucos países que tem um ministério inteiramente dedicado ao mar e uma estratégia compreensiva para o oceano. Como já foi destacado, portanto, toda a estratégia da economia azul, da Carta da Política da Economia Azul, o Observatório, o Plano de Investimento, conformam um marco legal, institucional e político fundamental para proteger o oceano e permitindo também instalar uma governação multinível envolvendo as municipalidades e os atores privados e catalisar investimento público e privado para o oceano. Parece-me este um ponto essencial a destacar no trabalho que tem vindo a ser feito por Cabo Verde e bem elaborado também no relatório. E por fim, o último ponto sobre o acesso a finanças para a ação oceânica e a transformação económica azul. O estudo diagnóstico menciona os vários instrumentos financeiros inovadores que têm um potencial importante para Cabo Verde, integrado numa estratégia mais ampla também de recursos endógenos, incluindo as obrigações azuis, obrigações ligadas à sustentabilidade, ou as finanças mistas, incluindo as dirigidas para a preservação marinha. Estes instrumentos, a par da gestão da dívida, através da troca da dívida pelos oceanos, por exemplo, devem continuar a ser explorados junto dos parceiros como medidas essenciais para os pequenos estados insulares. Com efeito, o índice de vulnerabilidade multidimensional, que também é mencionado no estudo, e é um trabalho que as Nações Unidas têm vindo sobre a liderança do governo de Cabo Verde a promover ao nível global, mostra que Cabo Verde está entre os países mais vulneráveis do mundo e, como tal, requer medidas excepcionais de acesso a financiamento e a tecnologia. Não são iniciativas rápidas nem fáceis, mas desculpe. Mas só para destacar que efetivamente toda a advocacia e perícia técnica é necessária para poder avançar para este efeito. Em conclusão, o estudo permite destacar recomendações essenciais para alcançar uma economia azul mais sustentável para o ODS 14 e para apoiar a recuperação resiliente e inclusiva de Cabo Verde. Trabalho que tem de ser apoiado por todos para mitigar os efeitos das múltiplas crises que têm impactado fortemente o país. Muitos parabéns por este estudo exaustivo que será um contributo crítico para mostrar o potencial dos oceanos em Cabo Verde, mobilizar parcerias e investimentos para o desenvolvimento sustentável e também contribuir para o sucesso de Cabo Verde na Conferência dos Oceanos em Lisboa. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora embaixadora. E eu aqui, para além dos seus 3 pontos, só discutiria um ponto particularmente interessante, que também aqui é objeto de discussão na nossa ideia, que se prende precisamente com o índice de vulnerabilidade multidimensional, que é uma questão depois ligada também à graduação. Bom, eu não passarei, excepcionalmente não passaremos ao debate, estamos já após a hora, recebemos aqui algumas perguntas no chat que, se estou certo, poderemos reagir, mas passaria então à terceira e última parte desta Blue Talk, o encerramento, e daria a palavra ao Sr. Embaixador de Portugal em Cabo Verde,
Embaixador António Muniz. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito me apraz tomar a palavra para, conjuntamente com o Sr. Embaixador da Representação Permanente de Portugal junto ao OCDE, encerrar esta Blue Talk num formato tripartido entre Paris, Lisboa e Praia. E vamos escusar, devido também ao tempo ser limitado, não cumprimentar todos os participantes. Aliás, gostaria de cumprimentá-los de forma global também. Permitam-me 3 considerações. Relativamente à organização e participação, ultrapassando as diferenças horárias e a sempre necessária conciliação de agendas, valorizo o espírito de parceria e participação que, construindo pontes e beneficiando das potencialidades da tecnologia, junta nesta iniciativa e a partir de diferentes geografias, OCDE, Portugal, Cabo Verde e as Nações Unidas, aportando diferentes perspectivas que enriqueceram a discussão e permitirão uma participação mais ativa e informada na Conferência dos Oceanos. Relativamente ao estudo da OCDE, o lançamento afigura-se duplamente pertinente e oportuno, aproveitando para saudar o secretário-geral adjunto, o Sr. Jeffrey Schlagenhoff, um estudo que, como já foi referido, combina a excelência e a multidisciplinaridade de expertise na análise, a informação estatística privilegiada e a capacidade de outreach de standards. Como foi apresentado, este estudo não se circunscreveu à apresentação do diagnóstico multidimensional sobre o contributo económico e dos fatores de pressão que impendem sobre os setores que integram a economia azul em Cabo Verde, ou à identificação da arquitetura de governação existente, ainda que ambas as dimensões sejam absolutamente fundamentais e indispensáveis para o conhecimento do setor e para a definição de prioridades, estratégias e políticas. Encerra a mais-valia de agregar potenciais políticas e instrumentos de financiamento para uma economia azul mais sustentável em Cabo Verde, o que especialmente o valoriza. Cabo Verde, como já foi hoje aqui várias vezes referido, é um grande estado oceânico, com mais de 99% do seu território constituído por mar, e um pequeno estado insular também. Nessa medida, a compreensão das dinâmicas e tendências associadas à economia azul, particularmente as vulnerabilidades e desafios para os setores que a integram, assim como a perspectiva comparada e informada sobre potenciais instrumentos financeiros e de política para uma economia azul mais sustentável, configurará certamente uma mais-valia para Cabo Verde. Especialmente perante uma conjuntura internacional adversa para todos os países, mas particularmente gravosa para os pequenos estados insulares como Cabo Verde, onde os severos impactos resultantes da pandemia Covid-19 se acumulam os efeitos devastadores da escalada generalizada de preços decorrentes da guerra na Ucrânia ou da seca prolongada com implicações económicas, orçamentais e também na segurança alimentar, como todos bem sabemos. Relativamente à Conferência dos Oceanos, é um renovado apelo à ação pelos oceanos, incluindo através do reforço do investimento em abordagens científicas e inovadoras, bem como no emprego de soluções baseadas na natureza para reverter o declínio da saúde dos oceanos. Destacaria, associando-me às palavras do excelentíssimo embaixador Manuel Lobo Antunes, a prioridade que Portugal tem vindo a conferir aos oceanos, a indissociável relação do nosso país com o mar e quanto essa relação marca a nossa cultura, economia, assim como a nossa política externa, onde a vocação atlântica é uma das vertentes. Elegendo a economia azul como um dos principais aceleradores estratégicos para o desenvolvimento do país, saúde vivamente Cabo Verde pela forma ativa, interessada e mobilizadora, como está a preparar a participação ao mais alto nível na conferência.
sabemos da organização à margem paralelamente à Conferência dos Oceanos e juntamente com outros pequenos Estados insulares em desenvolvimento de reuniões de interesse comum que certamente contribuirão para os deliverables da conferência. Para além disso, menciona ainda a Blue Talk, que a Embaixada na Praia também já organizou na cidade do Mindelo e que contou com uma participação muito ativa por parte das autoridades de Cabo Verde. Finalizo agradecendo a participação e interesse de todos e de todas, augurando os maiores sucessos para a segunda Conferência dos Oceanos. Muito obrigado e boa tarde. Senhor Embaixador, muito obrigado. Passaria agora a palavra ao representante permanente junto ao OCDE, Embaixador Manuel Lobo Antunes. Muito obrigado. Cabe-me a mim fazer então o encerramento desta sessão, que farei muito rapidamente, uma vez que já ultrapassamos o nosso horário. Eu julgo que os 3 objetivos que estabelecemos para esta sessão foram amplamente conseguidos, alcançados. O primeiro objetivo era naturalmente fazer a divulgação deste relatório produzido pela OCDE, com a colaboração dos governos de Portugal e de Cabo Verde, sobre a economia sustentável dos oceanos naquele país. Ficam todos a conhecer a existência deste relatório, dos seus principais aspectos, das suas principais recomendações. Agora, naturalmente, caberá aos decisores políticos dar-lhe o adequado seguimento naquilo que entenderem. O segundo objetivo, que eu julgo também que foi conseguido, foi dar a conhecer a um público mais amplo também o trabalho da OCDE neste campo dos oceanos, que é entre muitos outros campos, áreas em que a OCDE trabalha, sempre com um sinal de excelência e de referência. Convido-vos a conhecer a OCDE. E, finalmente, talvez um objetivo não menos relevante também, chamar a atenção para a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, de que Portugal será anfitrião em conjunto com o Quénia, sobre a temática dos oceanos, por razões que foram óbvias nestas intervenções e que para Portugal tem uma especial importância da nossa ligação histórica com os oceanos. E, portanto, também apelando à vossa participação e que possam seguir os trabalhos da UNOC, assim designamos esta conferência, que é certamente um marco na história do oceano visto de um prisma da multilateralidade. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos membros do governo, aos técnicos, aos participantes, ao staff que tornou possível esta Blue Talk. Muito obrigado. Dou então por encerrado esta Blue Talk. Muito obrigado a todos.